tomar decisões importantes na vida e nos negócios. Se eu quero tomar uma boa decisão, eu preciso ter boas referências. O planejamento, ele te dá visão de longo prazo. E quando tu tem visão de longo prazo, fica muito mais fácil tomar decisões que são mais assertivas. Aí a amiga, daqui a pouco, é aquela pessoa que tá solteira há 10 anos, nunca conseguiu se estabilizar com ninguém, nunca conseguiu construir um relacionamento. E não quer dizer também que ela não é uma boa amiga, né? Não quer dizer que ela é uma boa amiga, mas será que no assunto relacionamento, essa é a pessoa certa? Qual que é o fruto que essa pessoa tem pra eu estar ouvindo e pra eu estar aplicando o que ela tá me dizendo pra fazer? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast, o seu, o meu, o nosso podcast favorito. Estou aqui com minha excelentíssima esposa, seja muito bem-vinda a mais um episódio, senhorita Doris Didi Balmer. Obrigada, é uma honra estar aqui mais uma vez. Tá feliz? Estou muito feliz. Eu tô muito feliz, por dois motivos. Primeiro, é mais um episódio do Bolha Podcast. Segundo motivo, hoje nós temos audiência, nós temos plateia aqui nos estúdios do Bolha Podcast. A gente tem a produção aqui por trás, né? Obviamente a galera não sabe, mas geralmente a gente grava sozinho, né, no Bolha. Mas hoje estamos com a nossa produção aqui por trás, nosso editor está aqui presente. Então faz muito barulho, o estúdio do podcast, o Bolha Podcast, vai! Uhul! Corta pra uma pessoa atrás da câmera, né? Já mas é assim, um avanço. É um início, entendeu? Exato. Inclusive tá bombando aquela trend do como tudo começa. Primeiro entendeu? Você começa, depois você melhora. Exatamente. Um dia vai ter várias pessoas atrás da câmera. Hoje só tem um Não só. sei onde elas vão se enfiar, porque não cabe aqui nesse estúdio, né? Nós teremos um novo estúdio. O céu é o Futuro limite. dirá. Meu amor, qual vai ser o tema do episódio de hoje? A gente refletiu muito sobre o que trazer. A gente sempre dá uma olhada no que vocês mais gostam, nos comentários que a gente recebe, né? E a gente percebe que os episódios de maior sucesso são ou aqueles que a gente traz um apelo mais voltado pra vida pessoal, ou que a gente traz uma perspectiva que englobe as duas coisas, tanto a vida profissional quanto a vida pessoal. E aí hoje a gente decidiu falar sobre como tomar decisões importantes na vida e nos negócios. Ou como tomar decisões difíceis, né? Decisões difíceis, exato. Porque a vida adulta, e principalmente pra galera que empreende e nos acompanha, ela vai exigir muito isso, né? Do adulto é normal. Agora, se tu colocar o fato empreender, aí multiplicou por 10, né? Então, a gente queria compartilhar um pouquinho de como que a gente faz pra tomar decisões difíceis, qual que é o framework, digamos assim, que a gente usa. A gente organizou, né, pra vocês. Basicamente, a gente dividiu em 5 pontos cruciais que a gente quer compartilhar com vocês. E o episódio, então, é sobre isso aí. Como é que a gente faz pra tomar decisões difíceis e ser mais certeiro nesses momentos em que a gente tem que justamente escolher entre A ou B. Exato. E quando a gente tava conversando sobre esse assunto, uma coisa que me deu, assim, um start, me deu uma fagulha de insight, assim, que seria um tema daqui a pouco legal da gente discutir, foi um TikTok que eu tava assistindo, até porque, pra quem não sabe, agora eu sou TikToker. Isso aí é loucura. O Léo, ele fica louco comigo, que agora tudo que eu falo pra ele eu vi no TikTok. Eu até falei pra ele, eu me tornei quem eu mais temia. Eu criticava os nossos pais que acreditavam em tudo que viam no Facebook, e agora eu acredito em tudo que eu vejo no TikTok. Virou a tia do Zap versão Gen Z, tá ligado? Virei. Mas eu tenho uma mulher que eu gosto de acompanhar lá, que ela fala muito de negócios, liderança e tudo mais. E aí ela tava falando o seguinte, que em muitos aspectos da vida existe o certo e o errado, mas quando se diz respeito às decisões que a gente toma em relação à nossa vida, existe o que é certo pra mim, e o que é certo pra ti, e o que é certo pro Gabi, que tá aqui na produção, e o que é certo pros nossos pais. E que quando a gente tem uma noção maior do que é certo pra nós, do que a gente almeja pra nossa vida, fica muito mais fácil a gente tomar decisões assertivas e ter menos medo de tomar essas decisões. Então, um exemplo, tá? Às vezes tu tá vivendo uma fase da tua vida fazendo dieta. Tu faz dieta, tu cuida da tua alimentação, tu até tá tendo uma postura mais restritiva. Eu não vou... Vai ter o aniversário do meu amigo e eu vou levar minha marmitinha. Aí todos os teus amigos da roda falam, meu Deus, que ridículo. Por que tu tá trazendo isso? Não precisa ser tão radical nas tuas decisões. Já tá magro, não precisa. Tu já tá magro, já perdeu muito peso, não precisa disso mais e tal. Só que isso é a tua vida, é a tua decisão em relação àquilo que tu quer
a conduta como tu quer levar a tua vida e o teu dia a dia, a tua rotina e tudo mais. E muita gente, nesse momento, se deixa levar e pensa, poxa, é verdade, né? Por que eu tô sendo tão restritivo? Quando, na verdade, antes tomou uma decisão por si mesmo, que agora tá se deixando influenciar. Porque outras pessoas não concordam com aquilo. Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar, assim, que eu acho que é bem importante a gente levar em consideração, e só com isso bem organizado que a gente vai conseguir abraçar os outros pilares também que a gente separou aqui em relação a como tomar uma boa decisão Desculpa interromper esse episódio, mas se você é dono de agência, eu tenho um recado muito importante pra você. Agora, os ouvintes do Bolha têm 10% de desconto no Agência Organizada. A nossa formação voltada pra gestão e organização de processos internos pra agências. Se você quer saber mais, é só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. O nosso time vai entrar em contato pra te passar todas as informações. Agora sim, de volta pro episódio. Ter conhecimento sobre si, mas também sobre o assunto, quando é alguma coisa mais técnica que eu preciso tomar a frente e tomar uma decisão também. Boa, perfeito, concordo 100%. Eu acho que só para organizar, então, o primeiro pilar, né, que a gente entende que eu preciso ter desenvolvido para tomar melhores decisões é conhecimento. Exato. E aí a gente vai ter tanto a perspectiva de se conhecer, né? Quanto a perspectiva também de adquirir conhecimento sobre aquilo que eu preciso tomar uma decisão, né? Então a gente tava refletindo, né? E uma das coisas que a gente mais faz quando a gente precisa tomar uma decisão difícil, por exemplo, na empresa ou na vida, né? É estudar sobre aquilo que eu estou tendo que decidir. Então, por exemplo, será que a gente deveria, um exemplo da vida pessoal, será que a gente deveria investir o nosso dinheiro em X coisa? Sei lá, vou dar um exemplo nada a ver, assim. Será que a gente deveria comprar um imóvel ou investir o nosso dinheiro na bolsa de valores? Sabe? Tipo assim, é uma coisa que pode acontecer na vida pessoal, é uma coisa que pode acontecer na vida do casal. E como é que a gente faz pra ser mais assertivo, né? Inclusive, eu ouvi uma pessoa no TikTok dizendo que assertivo não significa isso, né? A gente usa assertivo sim. Tipo, assertivo não é ter uma escolha mais assertiva, melhor escolha, ser mais certeiro, né? Ele se usa errado. Mas eu vou usar aqui, né? Todo mundo entende desse jeito, né? Exatamente. Então tá tudo certo. Exatamente. Então, pra gente ser mais assertivo, é justamente estudar sobre aquele assunto. Então, a gente vai lá e estuda muito sobre bolsa de valores, estuda muito sobre imóveis. E aí, a gente consegue tomar uma decisão mais certeira, né? E isso é tanto na vida quanto nos negócios. Não é uma coisa exclusiva só pra vida pessoal. Nos negócios é a mesma coisa. Putz, eu tenho que, sei lá... Não, vou dar um outro exemplo bobo. A gente tem que comprar um equipamento novo pra empresa. Putz, mas qual equipamento comprar? Essa decisão vai ser muito mais difícil de ser escolhida, de ser feita, se eu não tiver informação nenhuma sobre nada. Então, como é que eu faço para facilitar o meu processo de decisão? Eu vou atrás da informação. Eu adquiro conhecimento a respeito daqueles equipamentos ou das opções de equipamentos que me entregam aquela X solução que esse equipamento tem que me dar. E aí, vai facilitar muito para eu tomar essa decisão. Uma decisão que era difícil de ser tomada, agora que eu tenho toda a informação, eu tenho conhecimento sobre esse assunto, facilita demais e vai ser com que, talvez não seja fácil, mas vai ser bem menos difícil do que seria se eu não tivesse a informação, se eu não tivesse conhecimento sobre aquele assunto. O que eu acho importante de levantar é que a maioria das vezes a gente tem insegurança em tomar algum tipo de decisão, seja ela uma decisão boa ou ruim. Porque, por exemplo, assim, é muito mais fácil, entre aspas, eu escolher comprar um carro do que terminar um relacionamento. Sim. Embora as duas coisas podem ser decisões difíceis. Mas a questão do conhecimento, de buscar informação, ela é para te trazer a segurança que esse momento desconfortável de tomar uma decisão te coloca. Então, mesmo que a decisão seja comprar um carro, às vezes tu vai ter que te questionar. Eu vou comprar o carro A ou o carro B? Como eu vou saber? Eu vou gastar tudo isso num carro, eu preciso escolher a melhor opção de todas. Aí vem o conhecimento técnico, buscar a informação que dentro trouxe. Agora, eu vou terminar esse relacionamento ou não? Tu tem que ter esse autoconhecimento, essa clareza de o que tu quer construir na tua vida, por que tu tá pensando em terminar, foi por influências externas ou por sentimentos que tu tá tendo, conflitos internos que aconteceram no relacionamento. Então, o ter conhecimento, seja ele uma coisa mais pessoal ou mais técnica, é pra cessar um pouco essa insegurança que essa decisão difícil, seja ela positiva ou não, gera na gente. Boa, eu acho que a gente poderia até, de repente, trazer um exemplo pra galera, né? Um exemplo, assim, mais prático, trazendo pra prática essa questão do conhecimento pro dia a dia. Acho que essa questão que tu trouxe do
quero comprar um equipamento, ela é perfeita quando a gente tá falando de conhecimento técnico. E aquilo que eu trouxe antes da vida fitness, ela é um exemplo de direção de vida. E um outro exemplo que poderia embasar isso é como quando, por exemplo, tu tá vivendo um momento da tua vida trabalhando demais. Então, todas as noites tu chega em casa e trabalha, tu às vezes evita alguns compromissos sociais porque tu tá envolvido num grande projeto no teu trabalho, é uma fase que tu tá vivendo. E alguém chega e fala assim, Léo, tu tá trabalhando demais, não tem necessidade. Esse dinheiro que tu tá fazendo, trabalhando tanto, tu deveria aproveitar a vida, viajar, tirar umas férias, fazer uma coisa mais interessante. Sendo que talvez tu não esteja incomodado com isso. Tu realmente tá aproveitando esse momento porque tu entende que tu ainda é jovem, que tu pode dedicar mais tempo da tua vida pro teu trabalho, porque agora tu tá no momento de plantio, porque um dia tu vai colher. Não interessa quais sejam as tuas motivações, mas tu decidiu que esse seria o teu lifestyle no momento. E aí, às vezes, as pessoas se deixam levar por opiniões de outras pessoas que não são as opiniões que elas que embasam aquilo que ela faz, que elas estão vivendo, sabe? Então, o que tem se tu quiser viver a tua vida trabalhando muito? Tipo, se esse é o teu propósito, se o trabalho é o centro da tua vida. Se tu tá feliz com isso, vai ser muito mais fácil decidir por fazer isso e não dar ouvidos pra outra pessoa que tá falando uma coisa que não faz parte daquilo que tu acredita. Perfeito. E até acho que essa questão de ouvir os outros já tem tudo a ver com o segundo ponto, né? Que a gente entende que é necessário para que eu consiga tomar boas decisões e fazer com que decisões difíceis se tornem mais fáceis, que é justamente a questão de ter referências, né? E com referência a gente quer trazer alguns lados aqui, né? E o primeiro deles tem tudo a ver com essa questão do conselho, né? Tipo assim, ó, se eu quero tomar uma boa decisão, eu preciso ter boas referências, porque não necessariamente eu já vou ter passado por aquilo alguma vez na vida e eu vou precisar olhar para quem já passou. E aí que entra a questão da referência, né? Poder olhar pro fruto de alguém e falar assim, putz, esse cara gerou fruto A, então eu vou usar ele como referência, porque eu quero o fruto A. Ou tem 3 caras aqui, um com o fruto A, o fruto B e o fruto C. O fruto que eu quero gerar tem mais a ver com qual deles? Com o A, com o B, com o C. Pô, perfeito. Então eu vou me inspirar e eu vou olhar para essa referência que tem esse fruto parecido com o que eu quero gerar, né? E aqui daí tem um outro ponto também que a gente sempre fala, né? Que é um erro que muita gente comete, que é assim, às vezes pedir o conselho para uma referência que não é a referência certa, para quem não pode te ajudar. Então, por exemplo, assim, eu tenho que tomar uma decisão muito difícil na empresa, cara, demitir ou não demitir uma pessoa, contratar ou não contratar, promover ou não promover um cara, e daí eu vou lá e pergunto, sei lá, pro meu tio, porque eu amo meu tio, e meu tio é meu amigo a vida toda, sempre confiei muito desse cara, só que o teu tio é concursado a vida inteira. Esse cara não pode te ajudar, tá ligado? Eu até ouvi uma frase esses dias do Denner, da V4, que eu achei genial, que é quem tu ama não pode te ajudar, ou quem te ama não pode te ajudar. Era uma coisa assim. E eu achei a frase genial, porque é muito isso. Às vezes eu tô procurando o conselho, procurando a referência na pessoa que não pode me ajudar. Por mais que ela é uma pessoa que me ama muito, quer meu bem, e ela vai tentar talvez me aconselhar, mas não é ela a pessoa certa, né? E eu acho que essa frase do Denner, ela vem acompanhada de uma outra perspectiva, que é a seguinte: às vezes quem te ama não pode te ajudar, porque essa pessoa, ela olha pra tua situação sob a perspectiva do amor. Então é assim, por exemplo, tu tá nessa fase de trabalhar demais, de virar a noite trabalhando. Tu acha que a tua mãe acha isso agradável? Ela vai olhar pra isso e falar, ai, meu filho, ele tá plantando, ele tá fazendo o que tem que ser feito. Ela vai olhar sob a perspectiva de, meu filho vai enlouquecer porque ele não tá dormindo e ele vai ficar, vai ter uma doença, vai estar muito estressado, porque ela te ama, ela quer o teu bem, ela quer... As mães, se elas puderem, elas nos colocam dentro de uma caixinha pra sempre, que a gente fica intacto, intocável, por mais que racionalmente elas sabem que é uma fase, que é importante, que é um momento a ser vivido. Então, a pessoa que te ama, às vezes ela não vai te olhar e olhar pra decisão que tu tem que tomar com um olhar racional. E muito mais um olhar afetivo. Exato. Então, assim, acho que só trazendo bem pra prática aqui, ó. Eu tô com uma decisão difícil pra tomar na vida. O que eu deveria fazer de prático que vai me ajudar a tomar uma decisão melhor? Olhar pra pessoas que já fizeram isso. Então, eu vou olhar, sei lá, todos os podcasts que o cara X foi pra tentar descobrir o que ele fez, ou tentar ver a perspectiva dele, ou vou olhar o conteúdo desse cara. Tá, Léo, mas e se eu precisar de uma ajuda pra uma coisa muito pontual, que não tem um cara que é referência, não tem um cara que é, sei lá, produz conteúdo sobre, nunca foi em podcast, como é que eu faço? Cara, não necessariamente precisa ser o cara muito estourado, tipo, que nem a gente deu o exemplo ali da contratação e tal. Mas daí eu só tenho meu tio que é concursado, e daí o que eu faço nesse caso, né?
volto a dizer, não precisa ser o cara que tem 1000 funcionários, mas se tu encontrar um cara que tenha 10, que tenha 15 funcionários, esse cara já vai poder te dar um conselho mais assertivo do que o teu tio que te ama, mas que é concursado a vida inteira. Ou o teu tio que te ama e sempre foi, daqui a pouco, funcionário numa empresa, nunca foi head, nunca foi líder, nunca liderou pessoas, nunca fez esse processo de contratação. Essa pessoa que tem uma experiência com 10 colaboradores já vai conseguir te dar um direcionamento muito melhor do que essa pessoa que talvez tu ama ou te ama, que quer o teu bem, mas que não tem aquele conhecimento, né? Então essa questão da referência tem tudo a ver com isso. E aí tem um ponto legal aqui também, que nem sempre o teu repertório, ele vai vir de ti. Às vezes o repertório que tu tem, ele vem justamente por tu estar dentro desse ambiente, sabe? Daí eu acho que aqui entra um outro ponto, até que a gente nem tinha colocado aqui no roteiro, que é a questão, tipo, de tu estar no lugar certo, ou tu tentar te colocar nesses lugares certos, sabe? É a tal da ambiência. Da ambiência, exatamente. Tipo assim, ó, cara, se eu tô cercado por vários caras que tem daqui a pouco 10, 15, 20, 30 funcionários, ou até no meio desse tem um que tem 100 ou 1000, cara, o quão mais fácil vai ser pra eu tomar essa decisão, porque eu tenho o repertório deles pra me ajudar, saca? Vira meu repertório depois, né? Mas eu tenho justamente esse repertório, eu tô no meio desses caras, é mais fácil pra eu chegar nessa conclusão, porque eu posso pedir um conselho, posso pedir uma ajuda. Então acho que também entra um pouco aqui de eu me colocar em ambientes corretos que vão me ajudar a tomar decisões mais fáceis, obviamente relacionado àquilo que eu preciso decidir, né? Então se eu quero melhorar desse processo de decisão na empresa, vou me colocar no meio daqui a pouco de empresários, ou tentar conviver mais com gente que tem empresa ou quer fundar empresa, porque isso vai facilitar muito no dia a dia, né? Tu tava falando agora e eu fiquei pensando em várias decisões que eu já tomei aqui na Dom, que foram decisões tomadas por conversas. As decisões que eu tomei, né? Essas decisões, elas foram decididas por esse caminho, com base em conversas que a gente teve com outros amigos que a gente tem no nosso círculo, que também são empreendedores. Então, a gente conversa muito com os nossos amigos sobre negócios, sobre as nossas empresas e tal. E várias vezes, um desses amigos vai lá e conta alguma situação que aconteceu na empresa dele. E aquela situação não me cabe naquele momento, porque eu nunca passei por isso. Mas, no momento que eu passo por aquela situação, eu me lembro dele contando aquela história e penso, nossa, o fulano conduziu assim, foi assado. Talvez eu possa me inspirar na situação dele pra resolver essa situação aqui internamente. E aí eu acho que tá relacionado um pouco com aquele ponto que tu tinha trazido quando a gente tava discutindo o tema, que a gente às vezes fica muito apegado na questão da intuição. Ai, a minha intuição tá dizendo pra eu não ir por esse caminho. Só que muitas vezes não é a tua intuição, é realmente esse background que tu criou. Esse repertório. Esse repertório que tá dentro da tua vida, da tua cabeça, que faz com que tu esteja mais enviesado a tomar uma decisão A e não a decisão B. Então, o poder da ambiência é muito isso. Às vezes, aquilo que a pessoa tá te falando não te cabe no momento, mas vai ficar no teu subconsciente. E quando tu puder e precisar tomar uma decisão, tu vai poder usar desse artifício para facilitar esse momento. E eu acho que essa questão da intuição é uma coisa muito legal de se falar, porque eu vejo que muita gente tem essa impressão de que tomar uma boa decisão, a pessoa que é boa de tomar decisão difícil, tem uma voz que fala na cabeça dela, sabe? Tipo, tem justamente essa questão da... Nossa, o cara é muito intuitivo, ele sabe ler muito bem as pessoas. E isso existe, né? Tem muita gente que é assim. Mas eu acho que essa questão da intuição, ela vem justamente da pessoa que tem um bom repertório. Então, eu vou dar um exemplo também prático que aconteceu com a gente. Há uns 2 anos atrás, a gente estava postando conteúdo na Dom e a gente estava batendo o martelo no formato. Pô, como é que vai ser o formato? Como é que vai ser a legenda do vídeo? Como é que a gente vai falar pro vídeo? Tudo isso. E eu tinha a intuição, porque não tinha nada validado, a gente queria fazer um formato que pouca gente estava fazendo há 2 anos e meio atrás, quem acompanha a Dom vai lembrar dessa época. E eu tinha a intuição de que a gente deveria ir pelo caminho A, né? E a gente foi pelo caminho A e deu muito certo. A gente cresceu muitos seguidores, inclusive eu acho que até hoje, aquela época ali que a gente produziu bastante conteúdo foi a que a gente mais cresceu o nosso perfil no Instagram. Só que essa intuição não era uma voz falando na minha cabeça, era justamente porque eu tava cheio de referência, cheio de repertório de outras pessoas. Então não era uma voz magicamente falando na minha cabeça, era eu no subconsciente, porque não é uma coisa assim que tu magicamente, não é um momento eureka do putz, é isso, e daí tu conecta todos os pontos, né? Mas tu vai te enchendo daquelas referências, tu vai te alimentando daquelas referências, e quando chega o momento de decidir, putz, qual que é o formato que a gente tem que seguir, que daqui a pouco vai fazer com que a gente se diferencie. Cara, eu acho que vai ser esse aqui. Esse aqui é o certo. Esse aqui é o formato que vai dar bom e que vai funcionar. O Léo é um super, hiper, mega decisor, ele é um mestre nisso? Não. O Léo tava há, sei lá, 6 meses consumindo
muito conteúdo de caras da gringa que estavam fazendo uma coisa que geralmente é esse o processo, né? Os caras Sim. começam a fazer lá e vêm pra cá. E quando chegou o momento de decidir, ele já tinha talvez uma intuição ali de, acho que é pra esse caminho aqui. Por quê? Porque no subconsciente já estava muito alimentado de referências muito parecidas com aquele formato que a gente sugeriu naquela reunião de fazer daquele jeito. E no final, deu muito certo, né? Então, claro que tem o lado de intuição, né? Que é tipo assim, tem um feeling de que é por aqui. Mas também tem o lado de que se eu tô sempre me munindo de referências, tô acompanhando o que os caras do mercado estão fazendo, o que pessoas que já trilharam esse caminho que eu tô tentando trilhar fizeram ou estão fazendo, eu tenho naturalmente no meu subconsciente uma tendência a acertar o caminho. Porque eu tô cheio dessas referências justamente no meu subconsciente. E volto a salientar, não é uma coisa que acontece, não é um momento eureka que tu... Nossa, agora todas as coisas fazem sentido. Mas é que é isso, tu vai... Tipo assim, ó, bebendo da mesma fonte, sabe? Ou de fontes parecidas. Quando chega o momento de tu ser a fonte, tu já tá... Perfeito. alimentado de todas essas referências e facilita muito. E só pra gente finalizar esses 2 primeiros pontos, uma coisa que eu acho que relaciona os dois, tá? Quando tu tem esse autoconhecimento ou o conhecimento técnico da decisão que tu precisa tomar, tu não te deixa levar por influências que não são as influências adequadas. Então, acho que aquela questão que tu falou de observar o fruto da pessoa, do que ela tá me dizendo, observar qual é o fruto que essa pessoa tem, eu acho que é a grande chave daqui. Tu não pode, não deve, né, ouvir um conselho sobre casamento de uma amiga que nunca casou. Tu não pode ouvir um conselho, tu não pode ouvir um conselho sobre ganhar dinheiro de alguém que não tem um centavo guardado, que não tem um centavo investido. Tu não pode ouvir conselhos sobre uma viagem na Europa de alguém que nunca foi pra Europa. E olha só, acho que tu trouxe um exemplo que é perfeito e que muita gente vai se identificar. Mas a pessoa tá passando por um problema no relacionamento, daí sei lá, a mulher vai lá e se aconselha Desabafa com uma amiga. Desabafa com uma amiga. Aí a amiga, daqui a pouco, é aquela pessoa que tá solteira há 10 anos, nunca conseguiu se estabilizar com ninguém, nunca conseguiu construir um relacionamento. Será que é essa pessoa que vai ter o conselho certo pra te dar nesse problema que tu tá passando no teu casamento? Ou será que não vai ser a pessoa que daqui a pouco tá casada há 20 anos, que tem uma família, que não é perfeita, jamais. As duas têm defeito, todos têm defeitos e tá, assim E não como quer todos têm dizer também qualidades. que ela não é uma boa amiga, né? Não quer dizer que ela é uma boa amiga, mas será que no assunto relacionamento, essa é a pessoa certa? E daí eu sempre, acho que tu matou a charada no negócio do fruto. Eu sempre volto pro fruto. Cara, eu tenho uma amiga A que nunca deu certo, talvez nunca achou ninguém, por N motivos, não tem um relacionamento até hoje. E eu tenho uma amiga B que tá casada há 10, 15, 20 anos. Qual que é o fruto que eu quero? Quando eu tiver, vamos supor que as duas pessoas têm a mesma idade, né? Sei lá, tem 40, 50 anos. Quando eu tiver 40 ou 50 anos, que vida que eu quero ter? A vida da minha amiga A ou a vida da minha amiga B? Ah, não, eu gostaria de ter a vida da minha amiga B. Então, cara, ouve quem deu o fruto B. Se é o fruto B que tu quer ter, ouve quem deu o fruto B. Qual que é o fruto que eu quero dar daqui 20, 30 anos, quando eu tiver 40, 50? É esse aqui. Pô, então vai por lá. E aí eu acho que vai também contra o que a galera prega assim na internet, que tudo é muito no preto e no branco, ou tu vai pra um lado, vai pro outro, né? E eu acho que é isso. Eu acho que independentemente se a pessoa falou XYZ coisa, ou falou grandes coisas, grandes acertos, ou teve grandes erros, tu tem que ouvir a pessoa que tem o fruto que tu quer ter. Independentemente se o cara é torrado, não é torrado, se as pessoas amam ou não amam, gostam ou não gostam. Isso, tanto um cara na internet, que eu acho que a gente tem que dar menos valor pra internet, porque querendo ou não, essa pessoa não conhece teu dia a dia e tal, mas até na internet, mas principalmente na tua vida pessoal e nos teus relacionamentos. Olha pro fruto dessa pessoa. E aí eu acho que, nossa, eu acho que aqui entra muito a questão da família, né? Porque a gente tem uma tendência a escutar os familiares. Pai, mãe, primo, irmão, tio, né? Tipo assim, cara, esse conselho que eu tô pedindo, qual que é o fruto que essa pessoa tem nesta área que a gente tá conversando agora? É um fruto bom, é um fruto que eu quero ter, então eu vou escutar, eu vou ouvir, eu vou usar esta referência. Agora, se essa pessoa tem um fruto que eu não quero ter, cara, tem que entrar no ouvido e sair no outro. Tipo assim, tem que ser descartável, sabe? Essa pessoa não pode te ajudar, porque ela não trilhou o caminho que tu quer trilhar e não chegou aonde tu quer chegar. E aí eu acho que essa questão do relacionamento vai perfeito. O que a amiga solteira há 20, 30 anos vai saber te dizer sobre relacionamento, sabe?
Não que não vai ser nada, né? Não é como as pessoas também não aprendem nada, não absorvem nada. Mas, cara, talvez a tua amiga que tá casada há 20, 30 anos e tem um casamento feliz, vai saber te dar conselhos muito mais assertivos e muito melhores do que ela, saca? Mas daí o que a gente vê acontecendo muito? Pá, vou escutar a minha amiga, porque a amiga que é solteira há 30 anos é mais minha amiga do que aquela, né? Eu confio mais nela, eu daqui a pouco tenho uma relação melhor com ela. Ok, tudo isso é válido, temos que jogar nesse bolo aí. Mas batemos na questão do fruto. Qual que é o fruto que essa pessoa tem para eu estar ouvindo e para eu estar aplicando o que ela está me dizendo para fazer. Recapitulando então, o primeiro ponto é conhecimento. Estudar tanto tecnicamente sobre aquilo que eu preciso decidir, mas também me conhecer para tomar uma decisão melhor. Segundo ponto é justamente a questão de referências. Eu preciso ter boas referências, pessoas com frutos legais que eu quero ter também e me espelhar na caminhada delas e usar a trajetória delas para tomar a minha decisão. O terceiro ponto que a gente entende que vai fazer com que eu seja melhor em tomar decisões difíceis é o planejamento, né? Porque o planejamento, ele acalma as tantas vozes dentro da nossa cabeça. Então, o que eu acho que a galera acaba errando na hora de tomar decisões e que o planejamento entra para resolver, né? Vamos falar, acho que é legal começar aqui pela parte, principalmente dos negócios, né? Putz, eu tenho uma decisão muito difícil para tomar esse ano, que é se eu vou ou não vou contratar X pessoa. Se eu vou ou não vou fazer X investimento. Se eu vou ou não vou fazer Y movimentos na empresa. O que geralmente a galera não faz? Planejar. E com planejar, eu não quero dizer assim, ó, nossa, eu tenho que só pensar no que pode acontecer. Não, é calcular os cenários, saca? Todas as vezes que a gente tá com uma decisão difícil para tomar na Dom, a gente senta e começa a calcular, é uma palavra errada, porque não é uma matemática, né? Mas a gente começa a calcular os cenários. Cara, se a gente for pelo caminho A, o que de melhor pode acontecer? Ah, pode dar bom nisso, pode dar bom naquilo, a gente vai ter isso aqui, vai ter aquele outro. Tá, e se der ruim? Tá, se der ruim vai isso aqui que vai estar ruim e aquele outro. Tá, agora vamos calcular todos os cenários do caminho B. Bom, o caminho B já tem outros ônus e outros bônus, né? E o caminho C? Tá, e o caminho C também muda. Tá, e se a gente fizer um mix de tudo isso, pra onde é que seria? Então planejar, olhar pra frente e não olhar tipo assim, ó, só pra semana que vem. Cara, vamos pensar daqui 6 meses. Tipo, se a gente optar pelo caminho A, como é que a Dom vai estar daqui 6 meses? Se der tudo certo e se der tudo errado. Tá, e agora o caminho B, daqui 6 meses. O que vai acontecer com a Dom se a gente acertar, se esse for o caminho certo? Nossa, se der tudo certo a gente vai estar assim assado. Ou vamos perder isso ou aquele outro, saca? Então acho que planejar, olhar pra frente, calcular esses cenários, vai também te trazer tranquilidade, vai te trazer clareza se tu tá ou não tá tomando a decisão certa no momento de enfrentar essa decisão difícil. Aqui tu trouxe alguns exemplos grandiosos, né? Então, o planejamento do nosso ano, o planejamento estratégico da empresa. Mas ontem a gente fez um exercício, eu e tu, a gente estava na nossa reunião de sócios, que acho que exemplifica muito bem esse pilar do planejamento. A gente tem algumas metas por trimestre. A gente tem um episódio aqui no Bolha completo sobre isso, né? Mas a gente faz as nossas metas anuais e depois organiza elas trimestralmente. Então, a gente ainda tem uma meta bem grande para concluir dentro do nosso primeiro trimestre do ano. Ah, boa. E a gente conversou muito sobre isso. A gente decidiu quais seriam os caminhos que a gente tomaria a partir de agora. Uhum. Mas, antes de bater o martelo do vamos concluir essa meta no primeiro trimestre, a gente planejou. A gente olhou para o nosso calendário. Até o final do trimestre. E definiu, olha, até o final do trimestre a gente tem 1 mês. Uhum. Nesse 1 mês, o que nos cabe? O que a gente consegue fazer? Ah, na semana 1 a gente vai fazer isso, na semana 2 a gente vai fazer aquilo, na semana 3 a gente vai fazer aquele outro. A lista de tarefas que a gente tem que fazer para esse projeto ser concluído é toda essa lista aqui. Uhum. Dá para fazer? Ah, dá para fazer. E isso ajuda a gente a tomar essa decisão de vamos ter que postergar a meta ou não, vamos concluir a meta ou não, e também nos dá clareza e diminui a ansiedade em relação àquele projeto. Porque daí eu sei que vai dar. E às vezes eu faço isso até em micro coisas. Exemplo, tá? Começo a minha semana, tô na segunda-feira, e essa semana eu tenho um monte de coisas pra resolver. Ao invés de ficar ansiosa com aquele peso ali do eu tenho que fazer A, depois eu tenho que fazer B, mas o C não é tão urgente, mas é extremamente importante, eu preciso resolver essa pendência.
eu organizo, planejo a minha semana e organizo quando que eu vou fazer cada coisa. Provisiona isso na agenda, né? Exato. Olha, hoje é segunda-feira e de tarde eu tenho só 2 horas produtivas. Então, nessas 2 horas eu vou fazer isso aqui. Próximo tempo que eu vou ficar na agência sem, entre aspas, ter nada pra fazer, sem reunião, sem compromisso externo, é na quarta. E daí eu vou ter 5 horas. Beleza? Então, na quarta eu vou fazer esse grande projeto, esse C, que não era tão urgente, mas é importante, eu vou fazer na quarta, porque eu vou ter bastante tempo. Então, o planejamento, ele te dá visão de longo prazo. Perfeito. E quando tu tem visão de longo prazo, fica muito mais fácil tomar decisões que são mais assertivas. E acho que assim, ó, acalma a ansiedade, porque ficar ansioso te trava, né? Sim. Tipo assim, ó, quem nunca chegou em casa depois de um dia, sei lá, cheio de trabalho, e aí tu tinha que trabalhar, mas daí tu ficou naquela do eu tenho que trabalhar, mas eu quero descansar. E daí tu não consegue nem trabalhar e nem Sim. descansar. Porque daí tu deita no sofá, tu te sente mal por estar ali. Daí tu pega o PC. Aí tu pega o PC e tu fala, tá, mas eu preciso de descanso, eu preciso dar uma Não tá descansada. nem fluindo isso não aqui tá que eu tô fluindo. fazendo. Aí tu pega o celular e fica olhando Reels. Aí passa 2, 3 horas, tu nem trabalhou, mas também nem descansou, porque daí tu ficou naquela nhaca ali de mexer no celular, pega o PC, Nossa, abre o é o PC. pior momento do mundo. Nossa, é a pior Só coisa. de pensar já me dá uma coisa ruim. Exatamente. E isso pode ser facilmente resolvido com esse planejamento. Tipo assim, ó, cara, eu vou provisionar. E aí, foi bizarro, porque agora que tu falou, eu me dei conta de que eu tava super ansioso com isso, porque, meu Deus, tá acabando o trimestre, uma meta vai ficar pra trás, eu tava tucanado com isso. E desde ontem, quando a gente decidiu, eu não pensei mais nisso. Eu só pensei agora, e eu pensei, e eu me dei conta de, caraca, mano, pior, a gente provisionou isso, colocou ali, ó, semana por semana, o que cada coisa tem que acontecer. E agora eu não tô mais ansioso com isso, porque eu sei que vai dar tempo. Vai ser difícil. Traz clareza nos 2 sentidos, né? Me deu a tranquilidade de que vai dar, mas também me deu clareza de que, meu Deus, março a gente vai assim, ó. Sofrer. Trabalhar. Meu Jesus, vai ser de domingo a domingo a peleia. Mas vai dar, né? Mas assim, só pra trazer bem pra prática pra galera, não sei se ficou claro, tá? Acho que foi 2 momentos. O primeiro momento foi olhar pra decisão, olhar pro que a gente tinha que fazer e montar como se fosse um checklist gigantesco de tudo que precisava ser feito. Então foi isso. E o segundo momento, que eu acho que é aí quando tu de fato fica de boa e assim, silencia a tua ansiedade, é quando tu coloca isso no calendário. Tá, todas essas tarefas, eu vou fazer isso aqui esse dia, isso naquele outro, esses 3 dias vão ser pra fazer X, mais 5 dias pra fazer Y, e assim tu vai dividindo. E aí tu vê que, nossa, esse dominó encaixa, esse Tetris ele vai encaixar, vai dar tempo de fazer tudo, né? Tu tava falando sobre isso agora e complementando o que eu trouxe, e eu tava aqui pensando que eu tenho 2 características da minha personalidade que são totalmente contraditórias entre si. Que é, eu sou uma pessoa extremamente planejadora, mas extremamente procrastinadora. E aí eu tava aqui pensando que, por mais que eu seja muito procrastinadora, eu consigo executar muito bem as minhas tarefas, porque eu planejo a minha procrastinação. Então, por exemplo, assim, Tu prevê um tempinho pra procrastinar. Exato. Chega na sexta-feira e eu tenho um monte de trabalho pra fazer no final de semana. E daí, antes de ficar nessa nhaca do tenho que trabalhar, quero descansar e não faço nenhuma coisa nem outra direito, eu sento na frente do meu computador e olho, tá, mas e se eu fizer tudo no domingo da noite? Vai dar? Eu vou dar conta? Se eu vejo que eu vou dar conta, eu penso, não vou me estressar, não vou ficar o final de semana inteiro arrastando isso. Domingo eu faço. Domingo Ou das seja, 6 às 8, das 6 às 9. procrastinei, deixei pra última hora, mas eu já sei que vai dar. Então, a vida inteira eu fiquei assim, eu fico nessa negociação comigo mesma. Por isso que quando eu digo que eu sou extremamente procrastinadora, as pessoas caem o queixo, elas não acreditam. Porque eu realmente executo muitas coisas, mas é sempre ali, nos últimos minutos do segundo tempo. Mas é porque eu planejei a minha procrastinação. E é uma forma de driblar a nossa ansiedade também, como a gente disse, né? Então, dentro do processo decisório, faz muita diferença. Perfeito, concordo. E acho que aqui já dá pra gente puxar o gancho pra nossa quarta coisa, né? Quarta coisa que ajuda a gente, auxilia a gente a tomar decisões difíceis, que tem tudo a ver com planejamento, que é externalizar. E o que a gente quer fazer, e o que a gente quer dizer com essa questão de externalizar, tá? Outra coisa que a gente percebeu que a gente faz meio que inconscientemente quando a gente tá diante de uma decisão difícil a ser tomada é externalizar. E o que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, estamos decidindo uma parada, sei lá, a gente tá numa reunião de heads aqui na Dom. Putz, a gente tá discutindo, não consegue chegar num consenso. O que a gente começa a fazer? A gente começa a escrever no vidro. A nossa sala de reuniões tem o vidro e tal, a gente já tem 2 canetas que são fixas da sala de reunião, que é justamente pra isso, né? A gente começa a escrever. Tá, me diz o cenário A aí, tá, vamos desenhar todo o cenário A aqui, daí a gente escreve lá. Tá, e o cenário B? Tá, e aí? O que tu acha? Tá, não sei ainda. Tá, então vamos fazer um cenário C, um meio termo entre as duas coisas. A gente começa a colocar pra fora, tá ligado? Tirar só da nossa cabeça e também escrever em algum lugar que fique visual. Porque aí
deixa de ser uma coisa que só a gente fica naquele âmbito das palavras. E quando fica visual, facilita justamente pra gente enxergar. Putz, não, mas ó, eu acho que dá, acho que encaixa, acho que tem tempo, coloca num calendário, né, como a gente falou aqui agora, coloca numa agenda, porque aí começa esse processo de externalização, começa meio que a materializar aquela decisão. E aí tu consegue ver ela. Putz, cara, mas eu acho que de fato vai dar tempo. Ou não, eu acho que de fato esse é o caminho, né? Aí desenha lá todos os cenários, enfim, então... enfim, acho que isso ajuda demais. E o externalizar é legal porque ele pode acontecer em grupo. Ele pode acontecer individual. É tipo isso, eu desenho, eu escrevo, eu faço post-it e tal, sozinho, um mapa mental sozinho. E ele pode acontecer também em dupla de uma forma menos material. Pra mim, funciona muito compartilhar com alguém o que eu tô pensando. Às vezes, a pessoa não tem que me dar conselho nenhum. Só de verbalizar aquilo que eu tô pensando já esclarece os meus pensamentos. Então, por exemplo, às vezes eu preciso tomar uma decisão ou responder um cliente. Tem alguma coisa ali conflituosa na minha vida que eu tô precisando resolver. Às vezes só de desabafar contigo, de falar, amor, olha só. Tô estressada com isso porque assim, aconteceu tal coisa e tal, a história foi essa e tal. Às vezes tu não precisa emitir palavra nenhuma. Só de dizer... já vem a lucidez do que eu tenho que fazer, de qual a decisão que eu tenho que tomar. Então, o externalizar, ele nem sempre é escrever na parede, fazer post-it, mas é compartilhar com alguém. Isso vai trazer clareza. Talvez Freud deve explicar isso de alguma forma, né? Mas até porque a terapia é um pouco disso, né? Mas acho que esse processo de compartilhar aquilo com alguém já tira o peso daquela decisão também. Perfeito. E eu acho que assim, ó, até um outro exemplo clássico que aconteceu na Dom foi no nosso planejamento de 2025, né? Tipo assim, a gente tava naquele momento de planejar, mas a coisa não tava ficando clara. O que a gente fez? A gente externalizou. Cara, vamos colocar numa planilha. Vamos planilhar mês a mês o que tem que acontecer em cada mês pra que a gente finalize 2025 e olhe pra trás e fale assim, meu, que baita ano bom. Tá, mas o que a gente vai fazer? Pois é, a planilha nos deu justamente clareza pra isso, sabe? A gente bota essa meta ou aquela? Essa é uma boa meta? Essa é uma meta muito ousada? Será que não é de mais? Será que não é de menos, né? Como é que a gente fez? Externalizou, botou na planilha e botou cenário. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Pronto. Trouxe clareza pra essa decisão, pra essa escolha. E aí ficou óbvio que no nosso caso, até o caso real, tá? A gente tinha montado 4 cenários e ficou claro que o cenário 2 era o melhor cenário. Era o cenário mais realista. Mas ficou claro por quê? Porque a gente externalizou. Aí eu tava olhando pra decisão. Olha o que cada decisão vai me dar. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Pô, perfeito. Dentro de tudo isso aqui, o 2 é o que parece mais plausível dentro da nossa realidade. E ele estava relacionado não só a esse planejamento, a essa execução e tal, essa externalização, mas com conhecimento baseado em dados. Então, foi um planejamento baseado não com fontes da nossa cabeça, mas com fatos. E isso traz muito mais segurança também. Daí, talvez a pessoa fale, mas Léo, hoje eu não tenho dados na minha empresa, como é que eu vou tomar essa decisão? Começa a metrificar alguma coisa hoje pra daqui 2, 3 meses, quando tu for tomar uma decisão, tu tenha dados. Tem empresa que não mensura o básico, que é faturamento, lucro, margem de lucro. Exato. Tipo, cara, isso é assim... o básico do básico da vida, né? E tem empresa que não sabe. Se tu perguntar para um empresário na rua, pode ser que ele não saiba a margem de lucro da empresa dele. Mas então, assim, só pra gente finalizar, então, aqui, essa questão do externalizar é tirar da minha cabeça. Seja pra um mapa mental, seja pra uma planilha, seja pra escrever numa parede ou num vidro, né? Mas tirar da cabeça vai te trazer clareza pra qual decisão tomar e qual que é a mais plausível pra tua realidade, qual que vai encaixar melhor. E essa do planejamento foi uma coisa assim bem bizarra, porque eu lembro que a gente tava com bastante dificuldade de entender. Será que essa meta aqui, ela tá realista? Né? E foi quando a gente externalizou, planilhou e fez os cenários que, cara, nossa, ficou muito claro. Quando a gente colocou aquilo na planilha, foi óbvio, assim, não, mas é óbvio, essa aqui é o cenário que faz mais sentido. É o melhor cenário? Não, mas ficou claro que era o cenário que teria mais possibilidade de fato acontecer e da gente de fato realizar. Né? Então, acho que o externalizar, ele é meio que para bater o martelo, assim, né? Perfeito. E aí, o nosso quinto pilar dessa conversa é a tomada de decisão. Ou seja, entendi tudo que pode me ajudar nesse período. Já me muni dessas ferramentas, né? Exato. Agora chegou o momento de decidir. Uma coisa que me ajuda muito, pessoalmente falando, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, é uma coisa que eu vi em This Is Us. Talvez tu vai se lembrar disso. Tem uma cena lá do Randall, em alguma temporada de This Is Us, que eu não me lembro qual é, que ele fala
que ele faz aquilo. Não me lembro qual era o contexto, mas a mensagem é a seguinte. Toda vez que tu tiver que decidir alguma coisa, pensa, a partir dessa minha decisão, qual é a pior coisa que pode acontecer. Então, por exemplo, eu preciso me impor com um cliente em relação a alguma coisa que ele falou que eu não concordo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? É ele rescindir nosso contrato? Essa rescisão vai quebrar a empresa? Até que ponto eu tô disposta a perder isso? Ou eu prefiro me calar, abaixar as minhas orelhas, porque eu não posso correr esse risco. Então, pra mim, Doris, que tenho um pouco mais de insegurança, dependendo da situação em que eu tenho que tomar uma decisão, me ajuda demais pensar sobre isso. Se eu fizer isso, qual é a pior coisa que pode me acontecer? Porque se eu tô disposta a viver esse pior pra viver o lado positivo daquela decisão, vale a pena correr esse risco, sabe? E acho que tem um outro ponto aqui sobre a tomada de decisão em si, que é muito importante, que se eu quero, assim, ser bom em tomar decisão difícil, principalmente as decisões complicadas, as difíceis, eu vou ter que fazer as pazes com a questão do conflito, com a questão de, tipo assim, ó, ficar desconfortável no momento da decisão, né? A gente traz isso muito, principalmente pra questão da liderança, do dia a dia, tipo assim, cara, pensa no bom líder. O bom líder, ele é um cara que tem que tomar decisões difíceis o tempo inteiro, diariamente, né? E pra fazer isso, ele vai ter que abrir mão da questão do agradar as pessoas. Porque muitas vezes o cara ele tem que ir lá e acabar com a festa, acabar com a farra. Ele tem que dar notícia ruim, ele tem que demitir, sabe? Então, assim, se eu quero ser bom em tomar decisões, eu vou ter que estar tranquilo com isso. Eu vou ter que meio que já me autoterapeutizar de que eu não serei mais a pessoa que agrada sempre, né? Porque o decidir o difícil, ele meio que vem grudado no desconforto, na questão de se sentir desconfortável no momento de decidir, ou no pré ou no pós, né? Às vezes eu fico mal com aquilo até que eu decido, tá, que alívio. Ou às vezes eu fico meio mal quando eu decido, aí eu me sinto muito mal. Mas é isso, tu vai ter que aprender a viver com esse desconforto de ser um cara que toma decisões difíceis. É o ônus da posição que tu ocupa, né? Exatamente. Assim como a mãe precisa educar, ela não é que nem a avó que pode só fazer carinho, a mãe tem que educar, então ela vai ter que ter o ônus que às vezes teu filho vai te odiar pela decisão que tu tomou. Ou teu filho tá chorando no quarto, trancado, reclamando que não pôde, que não fez, que não isso, que não aquele outro, e tu tá lá te sentindo a pior mãe do mundo daqui a pouco, sabe? Mas tu sabe que é pro bem dele, né? Decisão difícil. E aí acho que tem uma frase muito boa que eu vi uma vez em algum lugar, não sei de quem é a frase, mas é aquela coisa do tipo assim, ó, decisão difícil, vida fácil. Decisão fácil, vida difícil. Saca? Então, assim, ó, quanto mais difícil é a decisão que eu tô tomando e eu tomo, mais fácil a minha vida tende a ser relacionada àquele problema depois. E isso é uma coisa que tem juros compostos. Então, à medida que eu vou tomando mais decisões difíceis na minha vida, é como se eu fosse passando de fase e eu tô me preparando pra cada vez mais ter uma vida mais fácil. Então, por exemplo, se eu tô vivendo essa fase de trabalho intenso, onde eu trabalho até tarde, dou 200% em relação às minhas demandas de trabalho, provavelmente porque a vida da Doris do futuro vai ser mais fácil, vai ser melhor. Porque a Doris de agora tá acumulando créditos. Exato, exatamente. Mas olha só, é até nas coisas bobas. Tipo assim, ó, para pra pensar na dieta, que nem a gente deu o exemplo da dieta lá atrás, né? Cara, o não mais difícil é o da segunda-feira, o da terça, o da quarta, o do primeiro final de semana. Porque o não da dieta do cara que tá há 30 dias é muito mais fácil do que o primeiro não. Então, a primeira decisão, o início, ele é sempre mais difícil. Mas como tu falou, são juros compostos. Quanto mais eu vou ficando bom e quanto mais eu vou tomando essas decisões difíceis, mais fáceis essas decisões difíceis vão se tornando. E digamos assim, a minha casca para decisão difícil, ela vai ficando cada vez mais dura, vai ficando cada vez mais difícil de eu me encontrar numa situação que eu falo assim, meu Deus, que dificuldade optar pelo caminho A ou pelo caminho B. Ou que dificuldade de decidir alguma coisa, né? Porque tu vai aumentando o teu nível de resistência, digamos assim, àquela dificuldade. Acho que se a gente quisesse resumir essa questão da dificuldade sendo facilitada, a gente poderia resumir em o difícil muda e o tempo muda o difícil. Que é justamente essa questão do quanto mais o tempo passa, quanto mais decisões eu tomo, mais fácil vai se tornando aquelas decisões que antes... Que tu já tomou antes. Decisões difíceis. Como tu falou, são fases que eu vou passando. O que é muito difícil pra mim hoje, não vai ser muito difícil pro meu eu do futuro, né? Mas tu vai descobrir novos difíceis. Exatamente, só que daí lá vai ter o outro difícil. E daí eu ia dar justamente o exemplo da nossa vida empreendendo, né? Tipo, eu tô pensando pros desafios que a gente enfrenta hoje. Cara,
eles são muito diferentes dos desafios que a gente enfrentava há 2, 3 anos atrás. E eu fico pensando pro difícil do Léo de 2, 3 anos atrás, e hoje eu falo pra esse Léo, se eu encontrasse ele agora, eu falo assim, cara... Mal sabe o que veio pela Meu frente. querido, isso aí tu vai tirar de letra, tá ligado? Isso aí vai ser assim, ó, o troco do pão no dia a dia, tá Tava ligado? pensando isso também. Porque assim, cara, tu não sabe ainda o que é difícil, né? E talvez o Léo de 10 anos pra frente tá olhando pro Léo de hoje e dizendo a mesma coisa. E isso é muito curioso quando tu tem o teu próprio negócio. Cara, de vez em quando acontece uma coisa que tu nunca poderia prever. Tu pensa assim, não é possível que isso tá acontecendo comigo. Não é possível que é isso que eu tenho que lidar agora. Daí tu vai lá e aprende a lidar com isso. E aí vai pra próxima. Então é realmente como se a gente fosse desbloqueando fases, né? Só que, assim como num jogo, na vida também fica cada vez mais difícil. E uma coisa que eu acho que é legal da gente trazer em relação a esse momento de tomar decisão é que a gente costuma olhar pra pessoas que têm, aos nossos olhos, mais facilidade em decidir tomar decisões difíceis, como se essas pessoas fossem super-heróis. Como se essas pessoas fossem os reis e rainhas da coragem. E eu confesso que muitas vezes eu olho pra ti assim, porque eu vejo que tu tem uma facilidade maior, pelo menos maior do que eu, de tomar decisões difíceis, de tomar a frente em momentos complicados, de ter clareza do que tem que ser feito. Ao mesmo tempo, eu te conheço intimamente pra saber que tu não tá achando bom fazer isso. Tu não tá achando confortável tomar essa decisão ou apelar pelo caminho mais difícil muitas das vezes. Então, a tomada de decisão, ela não tem relação com uma ausência de medo. Tu toma a decisão com medo mesmo. Sim. E a gente, às vezes, se diminui achando que, eu não sou tão corajosa que nem o Léo. Eu não sou tão autoconfiante como o Léo. Então, só ele pode tomar essas decisões. Não. Mas é que, às vezes, o Léo também não tá tendo toda essa autoconfiança. Mas, ele enfrenta isso e vai com medo mesmo e toma a decisão que tem que ser tomada. Acho que a diferença da pessoa que tem coragem pra tomar decisões difíceis e da pessoa que não tem é justamente essa questão de não ser impedido pelo sentimento do medo ou da insegurança. Então, o cara que tem coragem pra tomar uma decisão difícil, por mais que ele esteja com medo ou por mais que ele esteja inseguro, ele toma a decisão. Ele faz alguma coisa. E o cara que não tem coragem, ele se trava justamente pelo medo. Então, às vezes, o cara que não é corajoso olha pra alguém corajoso e fala assim, nossa, mas essa pessoa, ela tem alguma coisa nela que um dia eu quero ter. Quando, na verdade, esse cara que é corajoso, talvez ele tá sentindo o mesmo medo, a mesma insegurança, ou talvez até mais medo e mais insegurança do que tu sente. A única diferença é que ele faz, saca? Então, se a gente desse um exemplo, sei lá, bobo aqui, do pular de um avião, pular de paraquedas de um avião, né? Talvez tem o cara que pula e o cara que não pula. O cara que pula também sentiu a mesma quantidade de medo do cara que não pulou. A única diferença é, ele pulou e o outro não pulou, tá ligado? Então, na verdade, o ter coragem pra tomar decisões difíceis é como tu falou, não anula o medo e não anula a insegurança. O que o tomar decisões difíceis precisa de ti? Que tu não deixe que ele te anule de tomar a decisão, de fazer alguma coisa, de movimentar, tá ligado? De sair do lugar. Porque aí sim, tu vai estar sendo o cara que não tem coragem, digamos assim. Eu acho que é legal a gente mencionar também que a dúvida, a insegurança, ela vai existir. Tu pode fazer tudo isso aqui que a gente trouxe hoje, tá atento a esses pontos, incluir isso no teu dia a dia, pensar mais sobre isso, mas ainda vai existir uma insegurança. Mas tudo isso que a gente trouxe são recursos que vão te ajudar a ir driblando isso. E tu vai meio que te educando. Então, chegou na hora de tomar uma decisão e tu pensar, o que é a pior coisa que pode acontecer? Tá, é isso. Tô confortável com isso? Não tô confortável, mas aceito o risco. Decido. Aí, não foi tão ruim assim. Tu mandou uma mensagem pro teu cérebro. Tu aprendeu. E na próxima vez vai ser menos difícil e assim tu vai indo. Mas é um exercício diário. E às vezes nas pequenas coisas do tipo, estou de dieta e vou recusar esse chocolate. Uma coisa mínima, ridícula. Assim como uma coisa super impactante e que vai talvez mudar a tua vida. E por que eu tô dizendo isso, tá? Porque talvez isso é um pouco contraditório com o que a gente trouxe agora na questão da coragem. Mas eu vejo que eu tenho um olhar pra vida muito positivo. E às vezes até uma certa ingenuidade. Então, eu me considero uma pessoa muito corajosa. Por mais que eu disse que eu admiro que tu tem coragem de tomar decisões difíceis, eu acho que tu é mais posicionado. Mas eu acho que eu tenho menos medo de errar. Mas por quê? Porque eu tenho uma visão muito positiva da vida, talvez até ingênua, como eu comentei, que me faz pensar que as coisas não vão dar errado. Então, isso fez com que ao longo de toda a minha vida eu tomasse decisões
sem ter que encarar o medo, porque o medo nem passava na minha cabeça. Então, um exemplo que eu até falei esses dias num vlog meu, que eu acho que combina com esse assunto, eu queria trazer pra cá. Esses dias me questionaram se eu não fiquei insegura quando eu comecei a gravar pro YouTube, quando eu tinha 15 anos, com o que as pessoas iam dizer. Ou se eu não tive medo de ser zoada na escola. E eu fiquei pensando, cara, isso nunca passou na minha cabeça. Eu nunca, ao gravar um vídeo, pensei, será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão rir e tal? Eu não tive essa insegurança. E eu acho que eu não tive por conta dessa minha visão de vida, que é de ver as coisas sempre pelo lado mais positivo, sabe? Então, eu não ter esse medo fez com que eu tomasse mais rápido aquela decisão e não passasse por esse processo decisório ali, dessa insegurança. E tem tanta gente que deixa de fazer uma coisa que quer fazer na sua vida porque fica no e se, fica pensando no que os outros vão pensar, fica na insegurança, às vezes é um medo irracional. De tipo, eu não sei se isso aqui realmente pode acontecer. Não é um fato que isso pode dar errado. É só, às vezes, uma coisa que eu tô criando na minha cabeça. E talvez por eu, a Doris lá, de anos atrás, não ter cogitado que ela poderia, sei lá, sofrer bullying porque tava gravando vídeo pro YouTube, eu nunca cogitei isso, eu nunca sofri esse bullying e as coisas deram certo, sabe? Então, talvez foi fruto de um pensamento positivo. Então, claro que a gente trouxe aqui mesmo com medo, tu vai ter que enfrentar isso, mas talvez tu trabalhar pra ter inteligência emocional e mudar a tua mentalidade pra ser uma pessoa que tem um olhar mais leve pras coisas, talvez aquilo que tu tá considerando uma decisão difícil não vai ser uma decisão difícil. Ela vai ser mais fácil porque tu olha pra ela dessa forma também. Perfeito. E acho que tem um outro ponto aqui que a gente pode acrescentar, que é a questão da própria experiência. A experiência, tomando decisões difíceis, vai fazer com que mais decisões difíceis se tornem fáceis. Só que eu preciso aprender com a minha experiência. Uma coisa que eu já vi a gente errando muitas vezes na Dom, até na vida pessoal, mas eu acho que principalmente na Dom, eu já tive aquela experiência X, porque eu não tomei a decisão certa, e agora eu tô vivendo a mesma experiência de novo, e eu não ajo como se eu tivesse aprendido, sabe? Então, vou dar um exemplo prático do dia a dia, que acontece e vai acontecer em qualquer empresa. Eu fiquei procrastinando, eu fiquei levando um funcionário que não estava performando bem dentro da empresa. E eu fiquei indo, dando chance. Até que depois de 10 meses, finalmente o cara pediu pra sair. Aí, da próxima vez que entra um funcionário que não tá performando, tu espera 10 meses de novo, espera 12 meses, espera 14 meses, pra daí o cara pedir pra sair de novo. Cara, mas tu já viveu isso aí, tá ligado? Tu já teve que tomar essa decisão e tu já viu como foi positivo. Por que tu tá repetindo isso de novo? Aí entra o terceiro, aí tu faz a mesma coisa. A pessoa não aprende, não consegue aprender com o próprio erro. E isso é uma coisa difícil, tá? É uma coisa que até hoje a gente trabalha muito pra não errar de novo. Mas uma coisa que eu vejo que nos ajudou muito a decidir, a ser mais realmente decisivo nesses momentos difíceis é lembrar do passado, olhar pro passado e, tipo assim, ser irredutível, ser faca na bota. A gente já passou por isso, lembra como é que foi? Sim. Lembra da nossa sensação depois? Nossa, era alívio, a gente deveria ter feito antes. Então, vamos agir. Não vamos esperar, não vamos cometer o mesmo erro. Então a gente se cobra muito disso, né? Várias vezes eu te cobro disso e tu me cobra disso. Tá, mas não vamos cometer o mesmo erro. Não vamos cometer o mesmo erro. A gente já passou por isso. O teu passado te conta uma história, né? Exato. Olha pra trás, a gente já passou por isso. Não vamos fazer de novo. Dessa vez vai ser diferente. Então acho que até um processo de autoterapia, né? Que tu fica contigo mesmo. Eu não vou errar de novo. Eu não vou tomar essa decisão de novo. Ou eu não vou deixar de tomar a decisão. Porque às vezes não é nem que tu não decide nada. Não, às vezes não é nem que tu decidiu errado. Mas às vezes tu só não decide nada. E aí aquilo... E não decidir já é decidir, né? É a terceira escolha daí. Tu não decidiu nem A nem B e tu não decidiu, que é o C. Entendeu? E isso é uma decisão. Tu deixou. E aí fica. E daí nesse caso do exemplo, o cara fica dentro da empresa, prejudica a cultura, prejudica resultado, tu perde cliente, às vezes por causa do trabalho desse cara e aí... Entendeu? Porque tu não decidiu. Mas tu não decidiu porque... Olhando pra trás, tu já tinha aprendido com esse erro já tinha acontecido, mas tu não te obrigou a tipo assim, tomar a decisão diferente, a agir diferente quando essa decisão apareceu na tua vida de novo. Porque é isso, a mesma decisão vai aparecer várias vezes, né? Essa de demitir, quantas vezes isso vai surgir na tua vida? Várias, se tu é dono da empresa. A mesma de contratar, a mesma de promover. Várias decisões dessas vão se repetir. E aí, tu vai usar o conhecimento que tu tem, tu vai usar a experiência que tu teve, ou tu vai toda vez ficar ignorando, como se tu já não tivesse passado por isso. Que nem um maluco, que nem um doido, né? Fica ignorando o próprio passado. Cara, olha pra trás, porque vai ser muito mais fácil de tu entender o futuro ou tentar prever o que pode acontecer
olhando para o que já aconteceu. As etapas práticas aí para eu tomar decisões mais assertivas, melhores e facilitar o meu processo de decisões difíceis, né? A primeira delas é conhecimento. Então, se conhecer, ter conhecimento técnico sobre o assunto que eu tô tomando a decisão. Primeiro. Segundo, referências. Então, cara, vou me basear em quem já trilhou o caminho. Vou olhar pro fruto desse cara e vou falar, nossa, é o fruto que eu quero ter. Então, eu vou ouvir o que esse cara tem pra me dizer. Eu vou procurar informações sobre essa pessoa pra poder me basear na jornada dela. Lembra? Às vezes quem te ama não pode te ajudar. Terceiro ponto, planejamento. Cara, deixa eu calcular os cenários. O que é a pior coisa que pode acontecer? E a melhor? E se eu ir por lá? Pra onde é que vai? Quarta coisa, externalizar. Cara, escreve, coloca num mapa mental, numa planilha, escreve numa parede, num vidro, pra tirar da tua cabeça e ficar claro. Materializa a decisão, porque vai ficar mais fácil de decidir. Então essa questão de abrir mão do agradar as pessoas, essa questão de aprender com as suas próprias experiências. Saber que tomar a decisão não quer dizer que tu não vai ter medo. Exatamente. Não deixar o medo te impedir de decidir. E são essas coisas aí que a gente entende que facilitam o nosso processo de tomada de decisões quando são decisões difíceis, complicadas ou pouco usuais no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de seguir o Bolha em todas as redes sociais, @bolha.podcast. Nos seguir também, né? @LeoBmaciel. E @DedeBalmer. E seguir a nossa amada Dom, @domdigital.com.br e @domdigital.a. Nossa, é um TCC que tem que fazer depois do É um podcast, monte de né? arroba, mas a gente tá te entregando conteúdo gratuito. Um conteúdo ouro ou nada. Uma seguidinha ali não machuca ninguém, né? Não. E se tu quiser fazer um stories assistindo o Bolha... Aí é o supra-sumo. Não, aí é louco. E não deixa de comentar aqui embaixo o que tu achou sobre esse episódio. Ideias de temas pra outros episódios também a gente tá sempre aceitando, não é mesmo? Quer a nossa ajuda pra organizar os processos da tua agência? Tem um link aqui na bio pro Agência Organizada, nossa formação pra dono de agência. Quer que a Dom atenda e crie conteúdo pro teu perfil, pro perfil do teu negócio? Também temos um link na descrição aqui. Por favor, entre em contato que a gente quer te ajudar. Perfeito. Agora sim. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, galera. Tchau.